Olá, sou Ana Cláudia Santos, sou psicóloga, direcionada nessa empreitada de entrar no mundo jovem do filho, do diamante, que está nesse processo da juventude, da adolescência. Quero falar de maneira focada sobre o acolher das dores da adolescência. Acolha as dores da adolescência do seu diamante. Por vezes, durante a infância, esse filho que hoje está nesse processo da adolescência pode ter passado por algum impacto de dificuldades durante sua infância. Às vezes um acidente, perdas de um ente querido, situações difíceis de ordem financeira, internações, alguma questão de brigas, discussões familiares, muitas mudanças de residências, mudanças muitas vezes também em questões escolares, dificuldades na socialização. N situações podem ter acontecido durante a infância e que se tornaram muito impactantes e que não foram resolvidas de maneira muito 100% mais saudável possível para esse filho que estava na infância não sofrer tantos impactos na sua vida futura. Algumas formas de reações, algumas formas de experiências causam a retenção de alguns sentimentos que vem a ser mais aflorado no momento em que esse filho está na juventude, durante a adolescência, e tem ali suas questões como se fossem as feridas emocionais, coisas que não foram bem resolvidas no passado e que agora vêm à tona juntamente com tantas outras formas de emoções e pensamentos que surgem durante as transformações e as modificações dessa etapa jovem da vida. Essas feridas emocionais causadas por situações externas, terceiros, questões familiares, físicas ou não, isso tudo vai desembocando também nessa vida jovem. No futuro adulto, se não é resolvido, mais ainda poderá ter ali uma consequência, reações, um saldo negativo em formatos dessas feridas emocionais. Mas nesse momento, na juventude do filho, isso fica muito mais aparente, porque de repente o filho teve ali uma situação, num processo de nervoso, de irritação, de medos, sentimentos que podem sentir ali no formato de se sentir rejeitado ou medo de abandono. Tudo isso vem sendo muito aflorado muitas vezes nesse processo da juventude. Isso é muito importante ter como consciência dos pais que isso pode acontecer, porque de repente esse filho fica mais embotado, calado, quietinho, sozinho, e de repente um pai ou uma mãe pode dizer: não, meu filho é muito tímido, meu filho tá muito calado porque isso é dele mesmo, eu também sou calado. Às vezes um pai ou uma mãe pode dizer: eu também sou calado, também sou quietão. Mas é preciso investigar e perceber se é isso mesmo, se é apenas um traço de personalidade ali onde tem uma introspecção, um detalhe de ser mais quieto, mais na dele, vamos dizer assim, mais quietinho, não tão falante. Porque por vezes o jovem nessa etapa da juventude, ele se torna muito embotado por questões dos medos, das dores que vão surgindo durante esse processo. Durante o processo da adolescência, um jovem tem muito medo de ser abandonado, de ser rejeitado, medo de críticas, das convicções de outras pessoas, há dores de ter aquele receio de estar muitas vezes diante de outros familiares que, quando estão juntos, só tecem críticas, ficam cutucando, falando umas piadinhas, palavras de cobranças, e esse jovem ainda não está com a sua tomada de decisão totalmente, afinada. Ele não sabe exatamente o que ele quer para a vida dele ainda. Ele ainda não aprendeu a resolver algumas coisas de maneira tão estruturada. E os familiares, principalmente quando estão num evento social da família, uma festa, ou quando fazem algumas visitas, são mestres em cutucar esse jovem. E essas dores existenciais, essas dores emocionais retidas da infância e que vêm ter um aflorar durante a adolescência, são causadores de muita dor, um incômodo muito grande. Então, quando o pai e a mãe começam a perceber que seu filho tem algo muito mais além do que seria próprio da sua juventude, ele está muito mais irritado, muito mais nervoso, ou muito mais receoso, muito mais agressivo, ou de outra forma ele está muito mais calado, muito mais isolado, é muito importante que perceba que alguma coisa a mais
não vai indo bem. Não são somente os traços comuns, naturais, próprios dessa fase de transformações, modificações, porque a dúvida, as incertezas, os medos de não dar conta dos relacionamentos, das tarefas, das ações, isso é comum durante a adolescência, mas quando isso foge dos limites ao ponto de trazer um medo excessivo, uma ansiedade excessiva, sentimentos depressivos, além também da medida, é sinal de que algo não vai bem. Algumas coisas estão bem fora do eixo e é muito importante estarem diante do filho para que possam realmente expressar esse filho, esse formato de acolhimento, dizer ao filho que estão com ele, que acolhem, que dão abertura para esse filho falar, ele se expressar, não importa o que seja, porque acolher as dores da adolescência será fundamental, primeiramente por seus pais, que são os refúgios desse ser humano que está lidando com uma etapa de transformações tão sensível e ao mesmo tempo tão impactante nas ações, nas formas de expressar aquilo que se pensa, que sente, as suas convicções. Há muitos jovens que se tornam agressivos, às vezes com irmãos, às vezes com o pai, com o familiar, agressivo de maneira muito forte, muito impactante, com as palavras mais ríspidas, ou às vezes até em brincadeiras de agressões, de socos, de beliscões, empurrões, que ao final acabam gerando uma agressão física mesmo. E isso já é um grande indício de que algumas coisas estão bem fora do eixo, bem fora da normalidade, das estruturas da adolescência. Então é tempo de acolher as dores dessa adolescência, porque o filho ele vai passar naturalmente pelo medo de rejeição, de abandono, a questão da autoestima, a questão do seu corpo que não está legal ainda do jeito que ele gostaria, ele está em transformações, as ações dele ainda não são as melhores possíveis porque ele está num momento de grande aprendizado, ele ainda fica em dúvida sobre coisas que ele deseja, sobre coisas que ele precisa decidir, a tomada de decisão, aquela atitude de iniciativa, aquela dinâmica esperada para uma pessoa que já está no seu final da juventude ou início da adolescência, ele ainda não tem tudo isso. Então, acolher as dores, as questões que estão acontecendo ali internamente desse filho vai fazer grande diferença para alinhar essa intimidade entre pais e filhos, mães e filhos, porque é através desse alinhamento de acolhimento que o filho poderá ter as suas expressões mais bem abertas, bem declaradas aos seus pais, e nesse entendimento de que já fugiu do limite algumas coisas, então é tempo de ter novas práticas, novas ações, ou até mesmo ir em busca de profissionais ou informações que possam favorecer esse pai e essa mãe nesse instrumento de conhecimento para realmente aprender a lidar com essas novas formas, impactantes de reações afetivas, emocionais e comportamentais desse filho que está nesse processo da juventude. Então acolha as dores da adolescência do seu filho. Esse acolhimento traz um pouco mais de paz a esse filho por perceber que não está sozinho nesse caminho em que parece que as coisas estão muito desgovernadas, muito fora do lugar. Ter esse refúgio, saber que pode contar com seu pai, com sua mãe, independentemente de qualquer que seja o assunto ou qualquer que seja o furor, a raiva que exista ali dentro dele em alguns momentos, que ele pode expressar, colocar para fora isso da maneira que ele conseguir, para que seu pai e sua mãe acolham. Isso favorece ele já primeiramente sentir que não está só, que alguém está com ele no mesmo caminho, e então esse refúgio dá o amparo, dá a sustentação e vai ajudar imensamente na estrutura que ele precisa para essas lapidações de tudo aquilo que acontece durante esse processo da juventude. Então esteja atento às emoções, às dores existenciais que existem nesse ponto da adolescência, assim como aquelas que vêm da infância para somar e aflorar de maneira fora da medida. Então é tempo de cuidar de maneira bem focada, com muita atenção, com muita consciência, para que essa lapidação do filho diamante realmente aconteça de forma muito mais saudável, agradável, e que ao final desse processo de 9 anos o filho consiga atingir
um final de fase de maneira muito mais próspera e bem-sucedida. Se esse é um assunto que realmente trouxe para você um grau de reflexão, de atenção e que chama a sua atenção para também compartilhar com outros pais, faça isso. Compartilhe com o maior número de pais e mães que você conhece, leve esse assunto para outras famílias, para que a gente possa realmente ter uma entrada no mundo jovem, sem perder a autoridade, com práticas educativas muito mais saudáveis e que tragam resultados muito superiores nessa empreitada de juventude do filho. Não esquece de dar o seu like, porque ele é sempre muito importante para engajar o canal. E toda terça, quinta e sábado, você já sabe que sempre trago aqui um assunto pontual para lhe ajudar nessa empreitada, nessa missão de estar no mundo jovem do seu diamante, porque você é um pai e mãe diamantes que lapidam diamante.